Bom, primeiro eu quero dizer a vocês que eu estou muito alegre porque na sexta tarde eu já podia tomar vacina. Chegou minha vez, mas eu fiquei sabendo na sexta noite que tinha aberto. Então, minha vacina vai ficar só para segunda-feira. Então, eu estou entre os grupos dos já autorizados a ser vacinado. Eu não sei se eu fico feliz porque a vacina saiu ou se eu fico mais triste porque já saiu, ou seja, já chegou a minha vez, né? Mas vamos lá, de qualquer forma. E eu também vou pedir para vocês licença de interromper às 9h50, porque eu preciso descer para colocar o microfone para estar pronto para o nosso culto, que será às 10 horas. Tá bom? Gente, nós temos falado, gastado já os dois últimos domingos, esse também, e o próximo, com o tema de quem é Jesus Cristo. Obviamente, o tema de quem é Jesus Cristo é um tema que poderíamos gastar o resto do ano falando sobre quem é Jesus Cristo. Então, nós fizemos a opção de falar sobre as afirmações de Jesus sobre si mesmo em João. E ele usa, como nós já estudamos desde o primeiro dia, a expressão eu sou, em grego ego eimi, que é uma expressão formal de apresentação. E para os judeus, o significado disso, com certeza, seria faria uma referência muito clara àquela passagem lá de Gênesis 3, quando Moisés pergunta a Deus, Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, e Moisés fala, mas eu vou chegar lá e eu vou perguntar quem foi que te falou? E Deus responde, eu sou. Digam que eu sou te enviou. Então, há todo um significado por trás desse eu sou, nós já temos visto em João 6, eu sou o pão da vida, João 8, eu sou a luz do mundo, e hoje eu estou mais valente, apesar de ter alguns minutos a menos, e quero ver dois, porque são passagens correlatas, né? Quando Jesus diz que eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor, ambas em João 10. Então, se você tem sua Bíblia aí, abre em João 10. Eu quero olhar primeiro a primeira afirmativa que Jesus fala ali nos primeiros versículos, até o versículo 9, e depois, a partir do versículo 11, nós vamos olhar eu sou o bom pastor. E para nós compreendermos, é importante, como eu sempre falo, compreendermos o contexto judaico. O que é que as pessoas naquela época entenderiam pelo que Jesus falou? Porque a própria expressão, eu sou a porta das ovelhas, para nós, século 21, aqui em Porto Alegre ou em qualquer outra grande cidade, eu sou a porta das ovelhas, não faz nenhum sentido. A única coisa é uma porta que a ovelha passa, só isso. Mas deixa eu ver se eu consigo desenhar um pouco dessa conotação que tem. Para começar, o Antigo Testamento é repleto de exemplos, eu não vou poder olhar todas as passagens, mas é repleto de exemplos de Deus se chamando, se intitulando o pastor de Israel. Não vou poder olhar todas, mas quero olhar algumas passagens. Salmo 95, 7 diz assim: pois ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Então, Deus se intitula obrigatoriamente aquele que é o nosso, o pastor de Israel. E o judeu tinha isso com muita clareza. Não havia nada de pejorativo, nada de negativo, pelo contrário, era um gesto de carinho. Não só isso, mas Isaías também nos fala, e isso era uma coisa muito conhecida por eles, Isaías 40, 11, nós lemos assim: como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os seus cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Então, não só o judeu tinha muito claro a ideia de que Deus era o pastor, mas que ele era um pastor extremamente carinhoso. Existem também, aqui a Bíblia é repleta, né, o Antigo Testamento é repleto disso, de repreensões de Deus para com os pastores de Israel. E aqui é importante nós compreendermos que quando fala de pastores de Israel, não é no contexto do Novo Testamento do pastor de uma igreja local, mas ele está falando de reis, de juízes, de profetas e sacerdotes. Então, as pessoas que eram autoridade
na vida de Israel, e Deus tem uma palavra muito séria para eles. Jeremias 23:1 diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Vou continuar lendo, verso 2. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram deles, mas eu vou castigar vocês pelo seu mau procedimento, declara o Senhor. E aí ele continua falando. Então, quando Jesus diz que ele é o pastor, mais tarde ele vai falar, eu sou o bom pastor, para o judeu ficava, bom, Deus é o pastor de Israel, mas sim, há bons e maus pastores que Deus, ou que cuidaram, que cuidam do nosso povo. Para completar a imagem ainda, Zacarias, ali no finalzinho do Antigo Testamento, Zacarias 10:2 diz assim: porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Eu não conheço muito sobre ovelhas, aliás, conheço muito pouco, nunca trabalhei muito com ovelhas, mas eu tenho um amigo que mora lá na Serra Gaúcha que se especializou nisso, fez um curso de agronomia e tudo mais, e cuida de ovelhas, e ele fala da fragilidade da ovelha. Realmente, ovelha sem pastor, gente, não dura. Ele brinca comigo que até galinha solta no mato sobrevive, ovelha não. Então, é interessante como as ovelhas sem pastor, elas são vulneráveis, elas não sobrevivem. E, por fim, o grande pastor de Israel, Ezequiel, fala sobre isso, é o Messias prometido. E diz, e Davi virá e pastoreará o meu povo. Então, quando Jesus fala do contexto de ovelha, primeiro, era um contexto imediato para as pessoas em Israel naquela época. Toda cidade, grande ou pequena, aldeia, tinha um rebanho de ovelhas. Ainda hoje, quando você passa lá, você vê ao longe, assim, ovelhas e cabras. O pastor em Israel não era um cargo indigno, mas também não era um cargo nobre, era uma função muito tranquila, muito braçal. Então, tem várias lições que nós podemos tirar disso. Um dos salmos mais queridos de todos nós é o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e ele cuida para que nada me falte. Além disso, há uma outra imagem que é usada aqui em João 10, que eu quero comentar um pouquinho, antes da gente entrar na passagem ainda, que é o aprisco. Muitas vezes eu pensei nesse aprisco mais como um curral, como a gente vê, né? Com as tábuas, os postes, os pilares e tudo mais, que é o que nós temos aqui. Agora, no Oriente Médio, madeira é um material muito caro, muito nobre. O que eles têm muito é pedra. Então, o aprisco é um abrigo, vamos chamar de curral, né? Para ovelhas. Aprisco é o nome técnico para ovelhas, mas ele é um local que ele era construído nas aldeias. E ele era construído para dar segurança aos rebanhos durante a noite. Ovelha não era criada em aprisco. Ovelha era criada solta junto com seu pastor. Aí de noite, ou no momento que o pastor precisava de alguma atenção especial para as ovelhas, ou até para descansar, ele levava as ovelhas para dentro do aprisco. E o aprisco ele tinha um caráter comunitário. Uma aldeia construía. Obviamente, fazendeiros mais ricos tinham seus apriscos particulares, mas era comum em aldeias eles terem uma estrutura desse aprisco e é diferente daquilo que os pastores faziam às vezes quando estavam no campo, que de noite colocavam, se estavam longe de um aprisco, eles colocavam as ovelhas num pequeno cercado e deitavam na porta, né? Esse aprisco que é usado aqui, ele era uma estrutura bastante segura e tinha um porteiro. Então a cidade se organizava e chamava, sei lá, o Johnny vai ser o porteiro do aprisco. Ele ganhava alguma coisa por isso, o pastor chegava, colocava as ovelhas lá dentro, fechava a porta e o pastor ia dormir, ia fazer o que ele tinha que fazer e as ovelhas ficavam lá dentro. E não havia problema para o pastor de misturar rebanhos, porque vários pastores colocavam seus rebanhos lá dentro e o aprisco era uma coisa só. Não havia problema que quando o pastor chegava, ele chamava e as ovelhas que conheciam o pastor seguiam a sua voz. Então, essa é a imagem, é um local. Eu até separei algumas
ilustrações, obviamente não são fotos da época, mas essa aqui é uma ilustração que representa o que pode ter sido um desses apriscos. Existem estruturas assim até hoje lá em Israel, né? Dentro dos apriscos, às vezes, havia um cercado menor dentro, onde ficavam as ovelhas com filhotes, e algumas vezes eles aproveitavam locais como grutas, como essa aqui, e faziam uma parede de pedra na frente e instalavam algum tipo de portão, alguma proteção assim. Então, o aprisco que vai ser mencionado aqui era uma estrutura protetiva para pastores durante a noite, principalmente, né, que é quando os predadores vinham, e era um local de segurança para as ovelhas. Então, vamos começar aqui em João, capítulo 10, versos de 1 a 5. Eu leio. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Claro, o porteiro está na porta, se o cara pulou o muro, boas intenções não tem. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro, conhecendo, abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Verso 6, não está aqui na nossa lista, mas Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Quer dizer, Jesus usou uma expressão extremamente conhecida da época. E, obviamente, o pessoal entendeu, o aprisco e porta, e o pastor chega, chama pelo nome, e o estranho, as ovelhas não seguem, tudo isso eles entendiam. Mas eles não entenderam o significado que havia por trás. Mas qual que é o significado imediato? Primeiro, qualquer entrada forçada, alguém que força, que se impõe, é ladrão e assaltante. Segundo, a entrada legítima é do pastor de ovelhas. Ele é aquele que entra. É muito curiosa essa expressão e reflete uma realidade muito interessante. Essa semana eu conversei com Edinho. Edinho foi missionário aqui no PV, agora está lá em Santa Catarina. E ele contou de novo a mesma experiência que eu já vi outras pessoas contarem, de visitar uma fazenda de ovelhas e você chama as ovelhas, pode chamar, pode até oferecer comida, elas ficam à distância. Mas quando chegou não sei se chama de fazendeiro, mas o cuidador das ovelhas, a pessoa chegou, começou a estalar a língua assim, e veio o rebanho todo, veio correndo. Por quê? Porque conhece a sua voz. Eles não seguem outro. E é muito curioso porque o estilo de cuidado de ovelha no Oriente Médio, e aqui Jesus torna isso claro, diz que depois que elas saem, ele conduz as ovelhas para fora, ele vai adiante delas. No Oriente Médio, o pastor, ele ia adiante, eles praticamente não tinham cachorros, né? Então as ovelhas seguiam voluntariamente esse pastor. Às vezes ele tinha que disciplinar uma ovelha que era mais fujona, mas o rebanho seguia voluntariamente esse pastor. Era uma resposta ao cuidado do pastor, à voz do pastor, ao acompanhamento do pastor. Curiosamente, eu já vi alguém pregar sobre isso, achei bem interessante. O ovelheiro aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, ele anda a cavalo e manda os seus cães para cercar as ovelhas. As ovelhas são mais coagidas a andar juntas, e se a ovelha foge, ele atiça o cachorro vai lá, dá uma mordida, a ovelha volta para o rebanho. É um outro jeito de pastorear. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas esse pastor que eu vi fez muita comparação no pastorado ou na liderança espiritual de pessoas que lideram pelo exemplo e outras que lideram vigiando. E se o cara sai da linha, ele vai lá e dá uma bronca nele. Não sei se é uma grande ilustração, mas eu gostei daquilo que ele falou. Versos 7 e 8. Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. E quando não ouve, o ladrão tem que roubar, matar a ovelha ou agarrar a ovelha e arrastar a ovelha, porque ela não está ouvindo, ela não vem voluntariamente, né?
Então, de novo, enfatizando, primeiro, eu sou a porta, é o meio legítimo, é por aqui que eu entro, mais do que por aqui que eu entro, esse é o meio legítimo. Os outros são falsos mestres. E nós temos nos cercado de muitos falsos mestres, muitos falsos mestres. Não que nós nos cercamos, nós estamos cercados por eles, e hoje, com a proliferação do meio online, que é uma bênção, por um lado, e pode ser uma maldição, por outro lado. Você pode ouvir pregação de quem você quiser. Eu estava comentando de um curso que eu estou preparando aí sobre eclesiologia, e eu procurei alguns vídeos. E, gente, você tem pastores falando de tudo. Você pode colocar ali, a igreja salva. Tem pastor que prega que a igreja dele salva, as outras não salvam. Pastor que, gente, tem todo tipo de bobagem que é falado. Então, cuidado com os falsos mestres. O problema e o curioso é que muita gente segue os falsos mestres, porque a maioria dos falsos mestres são muito bons na exposição, na pregação, no modo como eles falam. Agora, o que Jesus afirma é que as minhas ovelhas não vão ouvir falsos mestres. Então, muito cuidado com isso, com quem você ouve, né? E ele ao dizer que ele é a porta, o aprisco só tinha uma porta, não tinha uma porta dos fundos, não tinha uma porta de fuga, né? Era uma porta. Então, Jesus torna claro que ele é o único caminho. João 3,16 diz isso, 17, 18, afirmando que, olha, aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que não crê já está condenado. Então, a nossa convicção, e Jesus reafirma isso ao dizer que ele é a porta, é que é só por meu intermédio. Não tem outro jeito. Eu sei que a grande maioria de nós aqui não só acredita, como afirma isso, mas quando Jesus diz, eu sou a porta, é que para entrar tem que ser por meu intermédio. Não tem como pular, não tem, você tem que passar por aqui. Deixa eu fazer uma outra comparação. Opa, peraí que eu estou com a bateria baixa aqui. Estávamos falando da porta legítima, estávamos falando de Jesus, que é o único caminho. E pedi para vocês abrirem comigo em Hebreus, capítulo 10, uma passagem também bastante conhecida, em que Jesus, o autor de Hebreus explica exatamente isso que Jesus está falando, dele ser o único caminho. Hebreus 10, versos 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, o acesso à própria presença de Deus se dá não só por causa do sacrifício de Jesus, mas por meio do próprio Jesus. Então, quando ele afirma ser a porta, não é só que ele abre a porta, não é só que ele concede a salvação, não é só que ele ressuscitou, tudo isso é verdade, mas isso explica o modo como ele se tornou o nosso meio de acesso ao Pai. Se eu não consigo, deixa eu voltar atrás, o meu acesso ao Pai é exclusivamente por esse novo e vivo caminho. É por meio de Jesus. Ele é o único mediador. O que desafia algumas convicções, especialmente da Igreja Católica, quando chama Maria de medianeira ou mediadora. Complica bastante quando você entende essa ideia de que Jesus é a única porta. O aprisco tinha um papel de gerar segurança para as ovelhas. Então, no verso 9, nós lemos assim, Jesus diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem, ou seja, acesso livre, entre e sai, fique à vontade, pode entrar e sair, não é uma coisa assim que eu entro e nunca mais saio, porque é interessante, ovelha não foi feita para ser criada em aprisco. A gente entra no aprisco, se torna ovelha de Jesus, e a partir daí nós seguimos a Jesus. Então, existe uma ousadia de sair do aprisco. E aqui eu quero fazer um paralelo que eu acho que é importante para nós. Esse ano nós temos sido desafiados pelo pastor Samuel nesse sentido.
de sairmos do aprisco, de levarmos uma mensagem, de compartilharmos daquilo que Deus tem feito no nosso coração. Porque nós não somos chamados para viver no aprisco. Sim, nós entramos no aprisco e nos tornamos ovelhas de Cristo, mas não é para viver ali dentro. Nós saímos de lá. Não só saímos de lá, como ele diz, entra e sai e encontrará pastagem, porque ele é o nosso bom pastor, ele cuida de nós. Então, existem várias promessas que a gente pode colocar aqui, que para mim são preciosas nesse sentido, do cuidado de Deus, do acesso, mas também são palavras que nos estimulam a considerar o fato de que nós não fomos criados ou salvos para permanecer na segurança das quatro paredes, por assim dizer. Obviamente não estou falando do espaço físico, mas nós somos chamados a sair e Deus vai nos conduzir e Ele vai nos prover o cuidado e tudo aquilo que nós precisamos. Vamos olhar rapidamente Mateus 10. Mateus capítulo 10, versos 16 a 42. Bom, não vou ler tudo, porque também não há como fazer isso. Mas no 16, olha só o que Jesus fala aos discípulos. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como serpentes e sem malícia como as pombas. Nós somos chamados a sair da aparente segurança do aprisco, aparente não, real segurança do aprisco. Jesus sabe que está enviando ovelhas no meio de lobos. E ele fala, seja esperto, mas seja inocente. E ele explica o que isso significa, verso 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. E Jesus vai explicando. Eu creio que existe uma ilusão em muitos irmãos, muitos crentes evangélicos, que entendem que nós somos uma igreja triunfante e nós vamos sair ao mundo e o mundo vai nos receber e vai descobrir como nós somos bacaninhas. Eu gosto de uma expressão que o pastor Timothy Keller falou. Ele diz, as pessoas não crucificaram a Jesus porque ele era um cara legal. Eles crucificaram a Jesus porque Jesus incomodou. Ninguém crucifica cara legal. Então, como igreja, nós somos chamados a sair do nosso aprisco para testemunhar de Jesus. E não se enganem, o mundo não vai bater palma para a gente. Nós somos como ovelhas saindo no meio de lobos. Então, a palavra de Jesus tanto nos traz a segurança, como fazendo essa referência em Mateus, nós vamos entrar no aprisco, nos tornar ovelhas dele, e vamos sair para proclamar o cuidado e a pessoa dele. Mas vamos sair como ovelhas entre lobos. E se você conhece alguma coisa, já leu, já viu algum documentário, a ovelha não tem a menor chance contra o lobo. Se não for pelo pastor, morrem todas. Esse é o chamado de Jesus. Mas aí ele faz a promessa seguinte, antes disso, verso 10, quando ele diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, a proposta do diabo é sempre engano. E o seu propósito é sempre prejudicial. Então, ele faz uma comparação, dizendo que a proposta de Deus é cuidado, é sustento, é que ele nos acompanha o tempo todo. Mas, mesmo Salmo 23, ainda que eu ande num vale de sombra de morte, ou seja, o Senhor é meu pastor, o que não garante que eu não passarei por um vale de sombra de morte. O que garante é que ele estará comigo. Quer dizer, eu sou ovelha do seu pastoreio, mas ele me envia como ovelha no meio dos lobos. Então, ao mesmo tempo que ele promete, eu cuido, vamos sair aqui e vamos proclamar ao mundo. A promessa dele, que eu estava falando, que vai nos acompanhar, é isso. Eu sou o bom pastor. Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, mas eu não vou abandonar vocês. Eu vou caminhar na frente, eu vou andar com vocês. Então, e aqui ele explica em Mateus que, olha, quando vocês forem levados e forem questionados, não fiquem apavorados. O que eu vou responder? Porque eu darei a resposta. Eu quero só abrir um parênteses e dar duas lições aqui que, para mim, mexem com a minha vida. Primeiro, a importância de eu ouvir a voz do pastor, para eu seguir
o bom pastor. E quando ele sai, eu saio junto com ele. Quando ele volta, eu volto junto com ele. E eu não sei o quanto você tem ouvido a voz de Cristo. E aqui eu não estou dizendo unicamente, eu tenho ouvido boas mensagens, eu tenho ouvido devocionais, mas constantemente eu estou prestando atenção, eu estou procurando entender quais são as lições que Deus traz para a minha vida. E essa prática constante de ouvir a voz de Deus, ela é fundamental para a vida cristã, porque a gente ouve muitas vozes. A gente ouve vozes internas, né? Desejos, anseios nossos, a gente ouve voz da sociedade, a gente ouve voz... O próprio diabo disfarça a sua voz para parecer que é a voz de Deus. No meio disso tudo, nós precisamos discernir a voz de Deus. Em segundo lugar, eu preciso ouvir essa voz de Deus para poder responder de acordo com a vontade dele. E não baseado no meu intelecto, no meu conhecimento, na minha capacidade de argumentação. Porque eu sei que muita gente fala, eu não sei falar de Jesus porque eu não sei o que falar. A Bíblia promete, em Mateus, como nós lemos, ele vai colocar palavras nos nossos lábios, se eu estiver ouvindo. Agora, se eu saio para enfrentar lobo e não ouço o pastor, eu vou virar janta de lobo, tá? Assim, no sentido de que eu não vou ter o que dizer. Então, a relação de dependência da ovelha com o pastor é fundamental. Jesus vai falar, então, sobre a ideia de ser o bom pastor. E ele começa no verso 11 e diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, vamos parar aqui, só nesse ponto. Quando ele fala o bom pastor, ele está falando não só de um pastor mediano, assim, pastor bom, não, ele é um pastor que é excelente. Ele é o modelo do que é ser pastor. E ele é o bom pastor e ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida em substituição pelas ovelhas. Isso é exatamente o que Jesus faz na sua morte. Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. É isso que faz dele o bom pastor. É a dedicação, é o sacrifício para o lugar das ovelhas. E aqui eu preciso dizer que nós precisamos tomar muito cuidado com a comparação que é muito comum fazer na igreja evangélica hoje, que Jesus é o pastor da igreja, mas tem o pastor Samuel, ou tem o pastor Johnny, ou tem o pastor Daniel, e a gente começa a estabelecer comparação entre Jesus como bom pastor e esses homens que Deus nos chama ou levanta para cuidar de nós. É fundamental que a gente entenda que são tipos diferentes de pastor. Com isso eu não estou dizendo que Jesus não é um modelo, mas eu estou dizendo que Jesus continua sendo pastor da igreja. Jesus continua sendo pastor da Conde. Jesus continua sendo pastor da sua igreja ao redor do mundo. E ele levantou homens e mulheres para cuidar do seu rebanho. E essas pessoas têm o impacto que têm à medida que eles olham para Jesus e, entre aspas, copiam o modelo de Jesus. Mas eles não são Jesus. Isso não é nenhuma novidade para nós, mas é importante para nós compreendermos. Ele continua, versos 12 e 13, falando dos assalariados. O assalariado não é um pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Veja bem, assalariado não é igual ao ladrão que nós vimos antes, quando Jesus falou que era a porta, porque o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. O ladrão é definitivamente o diabo e falsos mestres e pessoas que são enviadas pelo diabo para atacar, matar e destruir o rebanho. Eles vêm com as piores intenções possíveis e são pessoas que vão atacar o rebanho, têm que ser defendidas. Mas mais que isso, o assalariado é aquele que exerce a função, mas não ama. Ele exerce a função pelo salário, pelo prestígio, pela posição. Ele não se entrega pelas ovelhas. Ele não se arrisca pelas ovelhas. Na verdade, a expressão que Jesus usa as ovelhas não lhe pertencem. E é verdade, ovelhas não pertencem aos pastores humanos, aos pastores assalariados, como nós vemos aqui. Mas ele diz também
que lobos vão atacar o rebanho. Atos 20, na última palavra que Paulo tem com um grupo de presbíteros e pastores da igreja de Éfeso, nós lemos assim, versos 28 a 31. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Presta atenção agora. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Para mim aqui, Paulo, ao falar para os líderes de Éfeso, ele está se referindo àquela primeira turma, os ladrões e assaltantes, que nós vimos na primeira parte do capítulo 10. Eles não pouparão o rebanho. Verso 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia e com lágrimas. Gente, igreja vai ser atacada por lobo. Isso é uma realidade que a gente tem que entender. Lobos são pessoas de fora que vêm e atacam o rebanho procurando destruí-lo. Em geral, os que vêm de fora são mais fáceis da gente identificar e perceber que eles são falsos mestres, que estão distorcendo a palavra e que vêm de fora. Mas eu gosto de pensar nessa passagem de Atos 20, que tem lobos de fora, mas Paulo diz no verso 30, e dentre vocês mesmos, alguns se levantarão. Eu os chamo de lobos de dentro. Tem os lobos de fora para atacar e destruir, e vem os lobos de dentro para distorcer a verdade e arrastar um grupo de ovelhas atrás de si. Então, essa realidade ela é um pouco trágica, mas é muito importante, que é o seguinte: o assalariado, ou aquele pastor que é encarregado do rebanho, mas não cumpre o seu papel, e ele evita o combate. Ele evita de fortalecer a igreja, de confrontar os mestres de fora e de confrontar os lobos de dentro. Por quê? Porque às vezes ele quer manter a paz. E quando ele vê que a coisa começou a ficar meio confrontativa, uma tensão muito forte, ele começa a evitar o combate. Então, aqueles que nos lideram são chamados para tomar posição de forma amorosa e cuidadosa, mas tomar posição e enfrentar lobo. Tem uma frase que tem corrido por aí, que eu acho muito verdadeira, que é: aquele que poupa o lobo sacrifica, o pastor que poupa o lobo sacrifica o rebanho. Então, nós estamos numa época em que a inclusão, a tolerância é tida como virtude. E em muitos sentidos é virtude, vamos ver mesmo hoje no culto, com o tema que nós vamos pregar, um pouco sobre a questão de tolerância, mas ao mesmo tempo é importante que que pastor cuidem dos seus rebanhos, os líderes espirituais da igreja cuidem dos seus rebanhos e alertem a igreja quanto aos perigos que estão chegando. Para isso, os líderes espirituais precisam conhecer o seu rebanho, precisam conhecer a palavra e precisam estar próximos para perceber o que está acontecendo. Porque se o líder espiritual não está acompanhando o que está acontecendo, lobos de fora e lobos de dentro vão atacar o rebanho. Então, isso é uma promessa que Jesus está fazendo, dizendo: olha, o assalariado não vai defender o rebanho. Ele não vai se sacrificar pelo rebanho. Versos 14 e 15. Jesus repete: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. É comum Jesus repetir a mesma expressão, porque muitas vezes o judeu ainda estava processando a coisa, então Jesus tinha que explicar de novo o que ele estava dizendo. E aqui ele fala da sua relação com as ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Há um vínculo, há uma identificação entre nós. Há uma relação de amizade entre nós, de amor, de cuidado, porque eu conheço e elas me conhecem. E aqui eu preciso desafiar você, o quanto que você conhece o Senhor Jesus.
O quanto que você para refletir sobre o Senhor Jesus? O quanto que você para, como nós falamos antes, para ouvir a voz do Senhor Jesus? Porque é isso que nos faz conhecer o nosso pastor. Isso que nos faz entender o que ele está nos propondo. Há uma identificação entre o Senhor Jesus e suas ovelhas. E o modelo que ele apresenta, gente, é tremendo, porque é a própria Trindade. Verso 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Então, a intimidade, o conhecimento, o relacionamento que Jesus está propondo é o próprio relacionamento que existe na Trindade. Obviamente, aquele é o nosso modelo, aquele é o nosso alvo, e nós vamos caminhar nessa direção. Mas a ideia da Trindade é que é um círculo de relacionamento, de amor, de intimidade, ao qual nós somos convidados a participar. E ele completa dizendo, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E aqui tem algumas coisas interessantes que Jesus vai enfatizar a partir de agora. Mas verso 16, primeiro, ele diz assim, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Outras ovelhas, certamente Jesus está falando, e para os judeus isso era um choque, que não eram só os judeus que eram ovelha de Deus. De uma certa maneira, eu acredito que Israel é um rebanho especial de Deus, mas não é esse o nosso tema. O tema é que nós também podemos ser ovelhas de Deus. Esse privilégio, essa bênção, essa escolha, é estendida também para nós. Ele fala, outras ovelhas, e eu vou chamá-las, como realmente aconteceu, especialmente a partir de Atos. O que não significa que durante todo o Antigo Testamento não houveram várias pessoas que foram chamadas de outras nações para integrar o povo de Deus. Mas até chegar no Novo Testamento, para você se tornar um seguidor de Deus, você tinha que se tornar judeu. É a história de Caleb, é a história de Raabe, é a história de Ruth, é a história de várias pessoas que se uniram ao povo de Israel e, de certa maneira, se integraram naquele povo, naqueles costumes, porque esse era o regime da lei. Mas quando ele diz, vou chamá-las, ele nos chama para participar e, como igreja, nós somos uma nova realidade. Nós somos não é que é um novo povo de Deus, porque é um só povo, mas como se fossem duas famílias. E aqui, Paulo, de novo, nos ensina sobre isso em Efésios. Vejam só como ele trata essa questão em Efésios, capítulo 2, versos de 11 até 16. Portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Está falando de nós, está falando das outras ovelhas. E chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Esses são os judeus, que nos chamavam de incircuncisão. Verso 12. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Como diz a gurizada, a gente não estava com nada, gente. Não tinha Cristo, não tinha Israel, não tinha promessa, não tínhamos esperança e não tínhamos Deus. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados novamente mediante o sangue de Jesus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira de inimizade, anulando em seu corpo, e ele vai continuar explicando isso. Mas, de novo, haverá um só pastor e um só rebanho. E esse é o propósito de Deus para a igreja. Verso 17 e 18, encerrando aqui a nossa exposição. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai. Existe, eu não sei se você já ouviu isso, mas existe por aí uma ênfase muito grande, ou um destaque, pessoas que tentam explicar a morte de Jesus, dizendo Jesus era um revolucionário popular que foi morto por um governo opressor. E Jesus foi traído. Jesus foi crucificado
de modo ilegítimo. E tudo isso é absolutamente verdade. Mas a conotação que essas pessoas querem dar é uma conotação de que Jesus foi pego, foi preso e foi morto, quase assim, coitadinho de Jesus, ele não teve esperança. Não era esse o plano dele. Jesus diz exatamente o contrário. Aqui ele diz, eu dou a minha vida, ninguém tira a minha vida. Nós, de novo, já passamos por isso, mas compreendemos que Jesus não só é Deus, ele é o Senhor do universo, ele sustenta o universo em suas mãos. Então, não tem como esse universo, o qual ele criou e sustenta até hoje, pegá-lo de surpresa. Existe aqui uma perfeita unidade entre Jesus e o Pai, porque ele fala isso, né? O Pai me ama e eu dou minha vida para retomá-la, em propósito e em amor. O Pai não castigou a Jesus, o Pai não forçou a Jesus, mas em amor os três, foi um plano eterno de que ele seria quebrado para nossa salvação. E aqui ele fala de morte e de ressurreição. Eu dou a minha vida e eu retomo a minha vida. Eu dou a minha vida e essa morte não tem poder sobre mim, porque eu sou muito maior do que a morte, porque Jesus é maior do que a morte, como nós celebramos na Páscoa. Eu e você podemos ter esperança que a morte também não tem poder, não tem domínio sobre nós. Mais do que isso, a morte de Jesus foi intencional. Você fala, se não fosse Judas, né, existe a tradição católica de malhar Judas. Constrói-se um boneco e bate, queima, porque nós temos ódio de Judas. Eu não sei se a gente tem que ter ódio de Judas, gente. Judas, por meio do seu pecado, cumpriu o propósito de Deus. E se não fosse Judas, seria José, seria Pedro, seria... O fato é, Jesus seria traído, conforme a profecia, Jesus seria morto, conforme a profecia, ele seria humilhado, conforme a profecia, porque esse é o plano de Deus. Por fim, Jesus afirma, olha, ao mesmo tempo que ele fala, tenho autoridade para dar minha vida e tenho autoridade para retomá-la, ele diz, essa é a ordem que recebi do meu Pai. Nós fechamos esse estudo, quando nós olhamos essa passagem e essa afirmativa de Jesus, muito cientes de que, primeiro, Jesus nos promete a proteção, o cuidado, mas nos convida a sair do aprisco. E segundo, ele dá a sua vida por nós. Ele é o bom pastor. E ele nos convida a participarmos com ele dessa revolução que ele está propondo. Por isso ele fala, eu tenho outras ovelhas e eu vou buscar as outras ovelhas. Eu e você, na grande maioria, não sei quantos aqui têm ascendência judaica, imagino que poucos, mas nós somos as outras ovelhas. E nós somos chamados para um só rebanho, porque há um só pastor. Eu gostaria de orar e vou encerrar, mas eu quero que você se agarre nessas promessas. Ele tanto é a porta que nos conduz para a segurança, como ele é aquele pastor que nos conduz para cumprir a missão que ele tem para nós. Ele garante a nossa vida eterna, ele garante a nossa salvação e ele nos protege a cada momento. Para mim, de novo, Salmo 23 se torna muito mais significativo quando a gente pensa em Jesus dessa forma. Baixe sua cabeça comigo, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse cuidado em nossas vidas. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelas promessas expressas aqui tão preciosas. E eu quero pedir pela minha vida e pela vida de cada um dos meus queridos, que nós possamos realmente parar e refletir nessas promessas preciosas que o Senhor nos deu, de que o Senhor é o nosso pastor, nada há de nos faltar, que o Senhor nos conduz, que o Senhor nos leva tanto a descansar como as águas tranquilas, mas que isso não resume a nossa vida, porque mesmo quando nós atravessamos vales de sombra e de morte, como humanidade nós temos enfrentado um vale profundo de morte, mas isso não é novidade, Pai. O Senhor deixa bem claro que todos aqueles que quiserem te seguir vão enfrentar aflições nesse mundo, mas o Senhor está conosco. E o Senhor nos consola. E o Senhor nos promete aquele banquete no final dos tempos, quando nós seremos honrados não pelo nosso mérito, mas por termos nos alinhado contigo.
e por fazermos parte da tua família. Obrigado por tão preciosa salvação. Isso é o que eu peço, isso é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Johnny,